prazer imenso estar aqui mais uma vez para a nossa aula das lições bíblicas da Escola Dominical da CPAD. Nossa lição de hoje é de número 4, com o título A Estrutura da Bíblia. O texto áureo da lição está em Lucas capítulo 24, verso 44, que nos diz o seguinte: E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, e convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. A verdade prática nos fala o seguinte, que a Bíblia se divide em Antigo e Novo Testamentos, totalizando 66 livros divinamente inspirados. Toda ela é nossa única regra de fé e prática. Nós temos 3 objetivos específicos nesta lição. O primeiro é mostrar como a Bíblia está organizada e que ela se divide em 2 testamentos. O segundo é esclarecer como os livros do Antigo Testamento são classificados. E o terceiro é expor a classificação dos livros do Novo Testamento. Nossa leitura bíblica em classe, ela está em Lucas 24, capítulo 24, do verso 44 ao verso 49. Bom, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, o livro mais traduzido em todo o mundo, ou seja, o manual do cristão, o livro que nos conduz à vida. Salmo 119, do verso 1 ao verso 2, e também o verso 30 vai nos relatar o seguinte. Então, primeiro verso 1 e verso 2. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos, de todo o coração o buscam. Verso 30 nos fala o seguinte: escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir as tuas ordenanças. Sabendo disto, é importante compreender a estrutura que forma a Bíblia Sagrada, na questão de melhor entendimento deste livro, dado aos homens por Deus. Existem vários tipos de Bíblias, porém, aqui estamos falando a Bíblia composta por 66 livros, sendo 39 deles é o cânon hebraico, ou seja, o Antigo Testamento, ou a Tanakh, que já estavam organizados no período de Jesus. E, obviamente, os demais livros, são 27, no Novo Testamento. Os vários tipos de Bíblia que nós temos, isso acontece devido à interpretação daqueles que adotaram a Bíblia para si. Por exemplo, a Bíblia siríaca, ela tem uma distribuição diferente do que essa Bíblia protestante a qual nós estamos falando, incluindo também a Bíblia católica. Ela possui livros a mais que foram colocados posteriormente da formação do cânon. Algo importante a se dizer também é que o termo Bíblia ele passou a ser usado pelos cristãos no ano de 150 depois de Cristo, pois até então não se tinha essa ideia ou essa palavra Bíblia para denominar as Sagradas Escrituras. Obviamente que a gente sabe que a palavra Bíblia ela deriva do grego, também do latim, né? Biblo, ela deriva do grego e também tem a sua variante do latim. Mas, posteriormente, essa palavra ela veio denotar a Bíblia, referindo-se à Bíblia Sagrada com os cristãos, ok? Até então, o Antigo Testamento, como eu já citei, ele era denominado como Tanakh. Ou Sagradas Escrituras, como nós podemos ler quando Paulo vem pronunciar algo referente do Antigo Testamento, ou simplesmente ela era chamada como a lei e os profetas. Bom, feita essa introdução, hoje a nossa lição ela não será extensa, bem porque nós não vamos abordar muitos assuntos específicos. Muitas dessas questões nós já tratamos nas lições anteriores, mas para reforçar mais a divisão da Bíblia Sagrada. Talvez alguém se pergunte qual a finalidade.
mas sim é importante compreender essa formação do cânon, que é a Bíblia Sagrada, devido a um questionamento de alguém ou para o melhor entendimento nosso mesmo, que é importante nós conhecermos esse manual da vida que nos leva até Deus. No tópico 1, que fala como a Bíblia está organizada, a Bíblia Sagrada nem sempre ela esteve separada por capítulos e versículos, como a conhecemos hoje. Então, pouco o Antigo Testamento, tanto o Novo quanto o Antigo Testamento, eles não eram divididos em capítulos e em versículos. Isso ocorre posteriormente. Então a Bíblia ela passa a ser dividida em capítulos no ano de 1250. E a divisão em versículos e capítulos, como nós conhecemos hoje, ela foi feita em duas etapas. A primeira em 1445 e posteriormente depois em 1551. Então, deste modo, separada por capítulos e versículos, a Bíblia se torna mais fácil de ser compreendida e de você conseguir localizar qualquer outro versículo ou informação desse livro tão importante dado ao homem. O acesso se torna mais fácil. Então, até essa divisão, a Bíblia inteira era uma coisa única, sem essas divisões, que nos facilitou por demais para a nossa leitura e para o nosso estudo. Vale dizer que essa divisão não foi algo que o próprio Deus instrui durante a sua criação, mas obviamente que isso foi feito posteriormente para facilitar a vida dos seus leitores e dos seus estudantes. Bom, no tópico de número 2, o Antigo Testamento, ou a Tanakh, como os judeus a chamam, a Tanakh é todo o Antigo Testamento. E essa Tanakh, que é a abreviação ou as primeiras letras do termo hebraico Torá, Nevim e Ketuvim. Então nós temos aí a Tanakh, ou seja, todo esse cânon do Antigo Testamento que os judeus já conheciam. Então é a coleção da Bíblia em hebraico, todo o Antigo Testamento, como já citei, a Torá, o Nevim e o Ketuvim, ou seja, a lei, os profetas e os escritos. Nós subdividimos a Bíblia em Pentateuco, que seria a Torá, livros históricos e poéticos, e alguns também colocam como proféticos. Então essa subdivisão, tanto para nós quanto para os judeus, era um pouco diferente. E até mesmo nas demais Bíblias, nós temos a Bíblia siríaca que no Novo Testamento não tem vários livros, por exemplo, Judas não tem Apocalipse, que é Apocalipse de João, e mais outros livros, as cartas de João, nós temos ali também as cartas de Pedro, porque compreenderam que aquela formação para aquela denominada denominação não era necessário. Porém, quando falamos de Bíblia, estamos sim falando de todo os 66 livros, não pegando nem de uma denominação nem de outra, mas sim pegando esse compêndio, essa biblioteca que aborda o Antigo Testamento e o Novo Testamento, o Antigo Testamento na versão hebraica e o Novo Testamento, ao qual nós temos nos dias de hoje. A diferença apenas é de categorização. Se você for olhar por aquilo que os judeus fizeram essas categorizações, e nós somente essa ordem, porque são os 39 livros da mesma forma, bem como os 27, se nós formos falar do Novo Testamento. Embora que só estamos abordando aqui o Antigo Testamento. Seguindo aqui, a inspiração da Bíblia sempre foi plena e todos os livros eles foram tidos como canônicos, porque passaram por um crivo, passaram por
por uma análise ou por uma regra, e todos os livros que formam o cano hoje, ao passar por esta regra, foram aprovados e por essa razão eles fazem parte do cano, eles cumprem então esses pré-requisitos, que são, primeiramente, a inspiração divina, que atesta se esse livro é um inspirado ou não, e a revista nos traz o versículo de Neemias, capítulo 9, verso 30, e também 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. O segundo é o reconhecimento do povo de Deus, que atesta se o livro era aceito como autêntico por seus primeiros leitores. Estamos falando dos autógrafos, dos originais, desses originais até os dias de hoje. Então, ou seja, eles são inspirados, foram mantidos, o povo naquele período os entendiam assim, e nós também compreendemos. E o terceiro é a preservação pelo povo de Deus, que atesta se o livro era conservado como palavra de Deus. Sendo assim, todos os livros dos 39 do Antigo Testamento passam por esse crivo, são aprovados e fazem parte do cânon. Por conseguinte, a confirmação desses elementos revela que desde o início os livros do Antigo Testamento foram recebidos e guardados como inspirados e autorizados por Deus, dotados de veracidade e de autoridade, como revela Juízes no capítulo 3 e o verso 4. Já o tópico de número 3, o Novo Testamento, nós sabemos que o Novo Testamento ele é formado em menos de um século, vamos dizer um século, 100 anos para ser montado, para ser totalmente concluído, e a igreja aceita todos esses livros também passando pelo mesmo crivo, como foi o Antigo Testamento, em relação à sua inspiração, a sua aceitação pelo povo e também por se manter como sendo a palavra de Deus de uma maneira conservada. Sendo assim, nós temos os 27 livros, a subdivisão dos livros do Novo Testamento são os evangelhos, no caso Mateus, Marcos, Lucas e João. Também podemos chamar Mateus, Marcos e Lucas como sinóticos, já é uma outra questão, mas alguns também colocam assim. Temos também o livro histórico, no caso Atos dos Apóstolos, temos as epístolas paulinas, e também nós temos a revelação, no caso, que é o Apocalipse. O Novo Testamento ele possui suas particularidades. Foi escrito em grego, diferentemente do Novo Testamento, que foi todo em hebraico, e também alguns livros em aramaico. Mas nós vemos então que esse livro ele foi escrito muito mais rápido, a sua formação foi muito mais rápida do que o Antigo Testamento, que leva muito mais tempo para ser formado. Nós temos aí 1000 e poucos anos para se formar o Antigo Testamento, enquanto que o Novo, pouco menos de 100 anos. E esse Novo Testamento, ao ser findado e ser incorporado ao cânon, nós temos então a Bíblia Sagrada totalmente completa, plena, feita e entregue aos homens para conhecer o caminho do Senhor, as verdades que Deus tem para o seu povo. Para nós já caminharmos para o final, o conjunto dos 66 livros, todo esse conjunto, eles irão formar a Bíblia Sagrada. E esses livros, eles constituem o cano bíblico do Antigo e do Novo Testamento. Ou seja, a nossa regra de fé e prática. Porque cânon vai nos dar essa ideia, como sendo uma régua, sendo um padrão a ser seguido. Sendo assim, o reconhecimento e a preservação dos livros como palavra de Deus e também a comprovação desses critérios revelam
que as Escrituras foram aceitas e preservadas como livros autorizados por Deus. A Bíblia Sagrada ela é algo fantástico e maravilhoso dado aos homens. Nós sabemos que ela é formada não numa ordem cronológica, como nós já sabemos, mas a Bíblia ela é um manual que conduz o homem para a sua eternidade. E é muito importante que, além de conhecermos o seu conteúdo, a informação central da Bíblia, também o seu fato histórico e como é montada a sua estrutura para qualquer informação que alguém venha te solicitar ou qualquer questionamento. Meus amados, esse trimestre nossa lição tem sido muito importante. Talvez alguns possam até imaginar sobre a questão da simplicidade da lição, mas eu entendo e vejo que até mesmo os itens mais simples são os mais importantes e necessários para o fortalecimento da nossa fé, do nosso objeto de adoração, do nosso manual de fé e prática, que é a Bíblia Sagrada. Meus amados, essa é a nossa aula de hoje. Quero deixar aqui a cada um dos meus amados irmãos meu mais sincero e forte abraço.